Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, dos versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguia Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós a vocação de Mateus. Mateus está sentado na coletoria de impostos. Os cobradores de impostos eram vistos com olhos ruins pelos judeus, porque eram aqueles que cobravam os impostos, que recolhiam os impostos dos judeus para repassá-los aos romanos. Por isso eram vistos com maus olhos, eram tidos como pecadores. E Jesus chama Mateus. Jesus o chama: segue-me. E diz o texto do Evangelho, ele que era tido como um pecador, que era um cobrador de impostos, segue Jesus. Ele se levantou e seguiu Jesus. E diz o texto do Evangelho, enquanto estava à mesa em casa de Mateus, Jesus vai à casa de Mateus, Jesus se coloca à mesa em casa de Mateus. Com dividir a mesa para um judeu é um ato muito forte. Com dividir a mesa significa com dividir a vida, com dividir a existência, com dividir a realidade daquelas pessoas. Então, alguns fariseus viram que Jesus estava à mesa em casa de Mateus e agora, então, perguntam para os discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Qual é a censura que fazem a Jesus? Jesus come com cobradores de impostos, era gente que os judeus não gostavam, era gente tida também como pecadores e também com os próprios pecadores. Por que Jesus come com essa gente? Essa gente, diante da nossa lei, é tida como excluída, é tida como gente indigna de participar da vida religiosa, é tida como gente colocada à parte. Por quê? Porque são pecadores, porque estão afastados de Deus, porque cobram impostos. Era gente tida como indigna diante da lei judaica. Jesus então ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Isso é um dito onde Jesus mostra que não é quem está são, quem está com saúde que precisa de médico, mas precisa de médico quem está doente. E aí continua: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Dito muito interessante: quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia é o que Deus dá. Misericórdia é o amor que vem do mais profundo do coração de Deus. Sacrifício é aquilo que o homem, se julgando justo, dá a Deus. Deus não quer sacrifício. Deus quer que nós abramos o nosso coração e acolhamos o seu amor misericordioso. Isso que Deus quer de nós. De fato, eu não vim para chamar justos. Quem é justo já é justo. Quem é justo já é achado justo diante de Deus. Mas pecadores. Jesus veio para chamar pecadores. Aí está a sua proximidade com cobradores de impostos, com pecadores, com gente, com pessoas que diante da lei judaica eram vistas como indignas, eram vistas como longe de Deus. Que também nós abramos o nosso coração ao amor misericordioso de Deus. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.